Pai do Senhor, amados irmãos, telespectador da TV AD Mossoró, está começando mais um programa EBD e Debate. Eu sou o presbítero Tony e neste programa iremos estudar a lição de número 3. Lembrando que já estamos no terceiro trimestre de 2019 e o tema geral da lição desse trimestre é tempo, bens e talentos. Ser um mordomo fiel e prudente com as coisas que Deus nos tem dado. A lição número 3 é a lição desse programa, que tem como título A Mordomia da Alma e do Espírito. O texto áureo diz assim: E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados e irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Está lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23. A verdade prática diz: ao lado do corpo, da alma e do espírito, devem estar preparados para a vinda do Senhor Jesus Cristo. A leitura bíblica em classe encontra na Epístola de Paulo aos Gálatas, capítulo 5, versículo 16 até o 22 e o versículo 25. Os objetivos específicos da lição é conceituar alma e espírito, relatar a mordomia da alma e apresentar a mordomia do espírito. Quem está conosco nesta aula é o diácono Diógenes. Seja bem-vindo, diácono Diógenes, que Deus abençoe você, telespectador. Pega a sua lição, pega a sua Bíblia, pega o seu caderno para fazer anotações, porque está começando mais um EBD em Debate. Muito bem, queridos telespectadores, estamos de volta com o nosso programa EBD em Debate. Quero cumprimentar a todos os nossos telespectadores da TV AD Mossoró e também os nossos internautas. Hoje nós estamos com a lição de número 3 aqui desse terceiro trimestre do ano 2019, onde estamos estudando a mordomia da alma e do espírito. Então, já indo aqui para a nossa introdução, diz assim o nosso comentador: para ser mordomo da alma e do espírito, o homem necessita, antes de tudo, de fé em Deus, da entrega incondicional a Cristo Jesus e da ação poderosa do Espírito Santo em sua mente, pensamento e maneira de viver diante do Criador. Para isso é preciso ser nova criatura, como está descrito lá em 1 Coríntios, capítulo 5 e verso 17. Assim, além de conservar o corpo, precisamos conservar a alma e o espírito. É o que veremos nessa lição. Então, como nós vemos aqui, a proposta da lição hoje é mostrar que nós somos um ser tricotômico, como nós vamos ver um pouco mais adiante na lição. Nós vimos na nossa verdade prática, em 1 Tessalonicenses, capítulo 5 e 23, que o ser humano é composto de espírito, alma e corpo. Mas, como nós vemos no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, nessa geração, as pessoas estão mais empenhadas, estão mais determinadas a cuidar apenas do seu corpo, em detrimento da sua alma e do seu espírito. E é isso que nós vamos ver a partir de agora, a partir do primeiro ponto da lição, que diz o seguinte: ponto 1, conceituando a alma e o espírito. O subtópico 1 vai falar sobre o significado da alma. Por exemplo, no Antigo Testamento a palavra alma é nefesh. No Novo Testamento, o termo usado é psique, que tem um sentido de alma e de vida, e encontra-se ligado à palavra psíquicos, que significa pertencente a esta vida. Ela é a base das experiências conscientes, equivalendo, portanto, à própria vida, à personalidade ou à pessoa mesmo, como Paulo descreve lá em 2 Coríntios, capítulo 1, verso 23. Ele fala aos coríntios que tenho Deus por minha testemunha, que quanto a minha alma não está presente diante de vós para o vosso próprio bem. Então, tanto se refere à vida em corpo, como no que diz respeito aos seus sentimentos, à sua personalidade. Tanto no Antigo Testamento quanto no Novo tem a mesma conotação, tem o mesmo sentido, refere-se à nossa parte intelectual, aquilo que desenvolve nas nossas vidas.
Continuando ainda no subtópico 1, diz assim: assim o texto bíblico de Levítico 17, 10 a 15, revela uma diversidade de sentidos para a palavra alma. Sendo no Novo Testamento, então o termo hebraico é nefesh. A pessoa física, por exemplo, no verso 10, refere-se alma. A vida animal também refere-se alma. A vida de uma pessoa refere-se alma também. Mas para que nós possamos entender que não é a mesma coisa, como, por exemplo, falar de uma pessoa, ou falar dos seus sentimentos, ou falar de um animal, não está falando da mesma coisa, é quando nós vamos observar o contexto daquilo que está sendo descrito na palavra de Deus. Então, continuando, do ponto de vista teológico, a alma é a sede das emoções, dos sentimentos, conforme Jesus expressou num contexto de angústia. Ele diz lá em Marcos, capítulo 14, verso 34, a minha alma está profundamente triste até a morte. Quando no Getsemane ele faz aquela oração, né, de intensa tristeza, de profunda tristeza ao Pai. Professor Tony, nós temos aqui o subtópico de número 2, que fala a respeito da origem da alma. Nós vimos o significado, mas fala a respeito da origem da alma. Como o senhor poderia definir essa questão da origem? A origem da alma, é claro que foi, professor Diógenes, Deus, né? Deus que criou a alma, Deus criou todas as coisas, criou a água, criou o fogo, criou a terra, criou os astros, criou o homem. E ao homem ele deu alma, ele fez do homem essa alma vivente com espírito, com consciência. Para reforçar ainda mais a palavra do professor Diógenes, né, que fala que a alma depende do contexto, ele falou muito bem sobre isso, apenas para reforçar, quando nós lemos lá no Salmo 42, versículo 11, o Davi ele diz, porque está abatida, ó minha alma, aí fala a alma ali no sentido de emoção. Quando você lê lá em Mateus 16, 26, ele diz, o que adianta ganhar o mundo todo e perder a sua alma, não é isso? E lá em Provérbios 19, 11 e 30, diz o que ganha uma alma, sabe, no sentido, sábio o que ganha alma aí no sentido de pessoa. Então, dependendo do contexto, alma é uma pessoa, alma são sentimentos, dependendo do contexto bíblico que você lê. E a origem da alma, quem criou foi Deus. A alma está unida ao espírito e também ao corpo, não é isso? É humanamente possível separar a alma do espírito. Lá em Hebreus 4:12 diz que a palavra de Deus é como uma espada dos gumes, né, que separa entre as juntas e medulas e separa a alma e o espírito. Assim, tanto a alma quanto o espírito constituem uma parte imaterial. Alma e espírito aqui não é algo patente, não é algo tocável. Não, alma e espírito aqui são conceitos imateriais que nós tentamos aqui explicar para você, a Bíblia tenta mostrar para você o que significa. Em relação à origem da alma, pelo menos três teorias, e vamos ver aqui essas três teorias e dizer qual delas está mais alinhada teologicamente com a Bíblia. A primeira teoria é a teoria da pré-existência. Essa teoria diz que as almas existem nas diversas esferas do mundo espiritual e entram no corpo já gerado num processo denominado de reencarnação. Então, ele diz que já existe uma quantidade X de almas no mundo espiritual, no cosmos. Essa teoria diz, já existe uma quantidade X de alma. Então essas almas, elas vão entrando em corpos, aí esses corpos morrem, vão entrando em corpos e entrando, chamado reencarnação. Eles tomam posse de um corpo, aí esse corpo morre, depois eles tomam posse, nascem em outro corpo e assim por diante, chama reencarnação. A reencarnação, ela é uma doutrina que se encontra em várias religiões, mas a mais conhecida nossa é a do Espiritismo de Allan Kardec, que ensina
essa doutrina, né? Isso que a pessoa está sempre em reencarnação, porque segundo o Espiritismo, as pessoas reencarnam, não é isso? Para se tornar pessoas melhores, vai sempre melhorando o caráter, sempre melhorando a sua personalidade. Esse é o objetivo, um dos objetivos da reencarnação. Tem outras religiões que ensinam que o objetivo da reencarnação é se livrar do karma. O karma é uma punição pelos seus atos, o karma. Então, a pessoa se reencarna para ir pagando essas punições que cometeu em vidas passadas. Porém, essa teoria da pré-existência, da reencarnação da alma, ela não tem apoio bíblico. Porque o objetivo dessa teoria é levar a pessoa a sofrer pelos pecados cometidos, como eu já falei, em pretensas existências anteriores. Esse é um dos pontos fundamentais do Espiritismo de Allan Kardec. Entretanto, não há fundamento bíblico para essa teoria. A Bíblia revela que, lá em Romanos 5,12, que o pecado passou a todos os homens. Todos os homens são pecadores. Todos os homens são únicos. Todos os homens. E que não há um homem que peque, está lá em Eclesiastes 7,20. Há outras duas teorias que tenta explicar a existência da alma, a origem da alma, que é o criacionismo e que é a teoria participativa. O que a teoria do criacionismo nos ensina sobre a criação da alma? Diz que, segundo essa teoria, está baseado no pensamento filosófico grego. Então, desde a Grécia Antiga se ensina essa teoria. Deus dedica-se à criação de almas diariamente para que habitem nos corpos que foram concebidos. É um ponto de vista que carece de fundamentos bíblicos. Então, é assim, uma mulher fica grávida, então Deus cria uma alma para habitar neste bebê. Não é isso? Então é assim, Deus todo dia cria almas para habitar no corpo dos bebês, né, que vão nascer. Então tem essa teoria do criacionismo que também carece de uma base teológica. Né? Isso. Tem a outra teoria chamada teoria participativa, mas essa teoria não vamos explicar nesse bloco, vamos explicar no bloco seguinte. Então não saia daí, amado irmão, telespectador, porque daqui a pouco voltaremos com mais um bloco do programa EBD e Debate e vamos explicar sobre a teoria participativa que tenta explicar sobre a origem da alma. Não saia daí, daqui a pouco voltaremos. Estamos de volta com o programa EBD e Debate. Você está acompanhando a lição de número 3, a mordomia da alma e do espírito. No primeiro bloco, nós conceituamos o que é alma, o que significa a alma. A alma tem um sentido no Novo Testamento e no Antigo Testamento. Né? Isso, no Antigo Testamento, ele é escrito como nefesh em hebraico. E no Novo Testamento é psique. Falamos que dependendo do contexto, a alma significa as emoções ou significa uma pessoa, dependendo do contexto bíblico que você estiver lendo. E estamos detalhando para você sobre as teorias sobre a origem da alma, que é o tópico aqui da lição, a origem da alma. Falamos sobre a teoria da pré-existência, que as almas já existem, então elas apenas reencarnam nos corpos físicos, apenas reencarnam. Então essa teoria ela não tem base bíblica. Essa teoria ela é muito aceita pelo espiritismo de Allan Kardec. Tem a do criacionismo, de que Deus só cria uma alma quando a mãe fica grávida. Quando a mulher fica grávida, então é que Deus cria a alma. Então essa teoria ela exige mais base bíblica. E
a terceira teoria é a teoria participativa, que é a mais aceita pela palavra de Deus, pela teologia, na maioria das escolas teológicas, essa é a mais aceita. Lembrando, querido, que é difícil nós falarmos de algo que a Bíblia não deixa tão claro. Nós sabemos que foi Deus que criou a alma, não é isso? Mas como é essa criação da alma? Então, a Bíblia não deixa claro, logo porque não foi o interesse de Deus explicar isso. Então, esses mistérios nós só iremos saber, possivelmente, não é isso? Na eternidade. Mas vamos aqui na teoria participativa. Como é essa teoria participativa? Essa teoria expressa que Deus dá a vida a toda pessoa gerada de acordo com as leis da reprodução biológica geradas por ele. Assim, o homem e a mulher geram um novo ser com a cooperação divina. Então, vamos ver aqui, no criacionismo, Deus só cria a alma quando a mulher fica grávida, quando há uma gestação. Na teoria participativa não, existe a participação entre Deus, ele trabalha com a participação do homem, por a concepção humana e a vontade soberana de Deus em criar uma alma. Essa é a teoria participativa, Deus e o homem. O homem e a mulher geram um novo ser com a cooperação divina. Você pode ler em Atos 17, 38, Hebreus 1 e 3, que são versículos que dão apoio a essa teoria. É uma visão que tem base na Bíblia e que está harmonizada com a palavra de Deus. Quando você lê Zacarias capítulo 12, versículo 1 e a parte B, diz assim: fala ao Senhor, o que estende o céu e funde a terra, e forma o espírito do homem dentro dele. Então, essa teoria participativa é a que mais chega perto de uma explicação mais lógica ou mais teológica para explicar a origem da alma. Todavia, como Deus age na criação de cada alma e espírito dentro do ser humano, é um dos muitos mistérios da fé, como eu falei, pela qual devemos curvar humildemente diante da sua magnitude. É um mistério essa origem da alma. Nós estamos tentando aqui explicar o que a Bíblia diz sobre a origem da alma, né? Isso tentamos explicar, mas fica sempre no âmbito do mistério. E tem a criação do Espírito, porque a nossa lição é a mordomia da alma e do Espírito. Quando fala mordomia da alma e do Espírito, quer dizer que como administrar a nossa alma e nosso Espírito, porque esse é o tema geral do nosso trimestre, a mordomia, a administração da nossa vida cristã, da nossa vida espiritual em Deus. Então falamos aqui sobre o significado da alma, falamos sobre a origem da alma e vamos conceituar o Espírito do homem. E o professor Diógenes ele vai aqui conceituar, né, professor Diógenes, porque a alma e o espírito, eles andam juntos, não é isso? Dentro desse ambiente tricotômico, não é isso? Corpo, alma e espírito. Foi conceituado o termo alma. E o espírito, professor, o que é o espírito do homem? Muito bem, queridos. Nesse terceiro subtópico sobre a conceituação do espírito, diz o seguinte: segundo o Novo Testamento, a palavra que se refere a espírito é pneuma. O termo pode se referir à parte imaterial da personalidade humana, né? Como o professor Tony já bem definiu aqui, já classificou, que o ser humano ele é composto de espírito, alma e corpo, e nós conhecemos como material apenas o corpo. E essa parte imaterial, do grego pneuma, o sopro, aquele mesmo sopro que a gente vê lá no Gênesis capítulo 2, quando Deus sopra o seu espírito no homem e aí ele passa a ser alma vivente. Então há todas essas definições para que nós possamos entender bem como funciona o ser humano. Continuando aqui, o termo também se refere ao próprio ser da pessoa, também, mais especificamente, a fonte de discernimento das emoções e da vontade de uma pessoa. Assim, um espírito humano regenerado, submetido a Cristo, torna-se sensível ao Espírito Santo e é capaz de manifestar o fruto do Espírito e as virtudes do reino de Deus. Então, nós entendemos aqui que
a parte da alma é aquela sede onde está todas as nossas emoções, a personalidade da pessoa. E o espírito é aquilo a qual vai ser a fonte desses sentimentos, dessa personalidade, é aquilo que vai discernir toda essa questão emocional das pessoas. E conceituando isso, a gente entende bem, passa a entender um pouco melhor como funciona essa criação de Deus. Nós sabemos que a Bíblia, ela é o manual da criação. Nós sabemos que sem a orientação da palavra de Deus, tudo tende a dar errado. Da mesma forma, o ser humano, como ele foi criado nesses três aspectos, né, espírito, alma e corpo, se nós não entendermos como é que isso funciona, então vai dar errado as coisas. Nós percebemos que muitas pessoas investem muito no corpo, né, mas se esquecem do espírito e da alma. Tem pessoas que investem demais na área espiritual, mas se esquecem da alma e do corpo. E nós somos um ser tricotômico, somos compostos dessas três classes, podemos assim dizer, que Deus nos criou. Então nós devemos entender bem como funciona cada uma. Seguindo aqui ainda no subtópico 3, diz o seguinte: nesse sentido, em termos espirituais, só há dois tipos de crente, os espirituais e os crentes carnais. Mas como assim? Crente carnal? Sim, é como a palavra de Deus diz lá em Romanos capítulo 1, verso 8, o apóstolo Paulo também diz aos Coríntios, no capítulo 3, que ele não podia escrever como a santos, mas a carnais. Inclusive eles tinham todos os dons, mas devido à sua conduta, mostrava que eles eram crentes, sim, carnais. E você sabe que o que acontece com quem é carnal, né? Não tem acesso ao reino de Deus. Então é preciso se converter. Os crentes espirituais caracterizam-se pelo seu espírito ser dominado pelo Espírito Santo, como a gente viu na nossa leitura bíblica em classe. E os carnais vivem de acordo com a natureza carnal, que não se submete à transformação de Cristo, que nós também vimos na leitura bíblica em classe. Ou seja, aquelas pessoas que se submetem ao Espírito Santo, elas vão gerar o fruto do Espírito. Elas vão gerar aquilo que diz respeito ao reino de Deus, as práticas do reino de Deus, de uma nova criatura, alguém que foi transformado, alguém que foi regenerado. Já o crente carnal, não. O crente carnal ele vai agir por conta própria. Aqui no ponto 2, nós temos a mordomia da alma, o homem interior. O subtópico 1 diz o seguinte: a tricotomia do homem. Afirmamos que o ser humano é um ser tricotômico, ou seja, que Deus constituiu de três partes, conforme revela-nos a palavra do Senhor, em 1 Tessalonicenses 5 e 23. Como nós já dissemos exaustivamente nesse debate, que nós somos criados, compostos, na verdade, de espírito, alma e corpo. Já o conjunto imaterial formado pela alma e o espírito, que é revelado pelo corpo, a Bíblia denomina o homem interior, conforme as palavras do apóstolo Paulo em Romanos 7, 22. Porque segundo o homem interior, tem o prazer na lei de Deus, e é onde Paulo vai falar ali a respeito de toda aquela guerra que o espírito dele tinha com o seu corpo. O bem que eu quero fazer eu não faço, o mal que eu não quero, esse eu acabo fazendo. Aí ele vai dizer, mas com o homem interior, ou seja, com a parte da alma, do espírito, essa parte imaterial, ele passa a servir a Deus de modo fiel, de modo dedicado. Temos o subtópico 2, a mordomia da alma, que nós vamos ver no próximo bloco, não saia daí, nós estaremos em breve voltando com o subtópico, a mordomia da alma. Até breve. Estamos de volta com mais um bloco do programa EBD em Debate. E como nós falamos no bloco anterior, nós estamos discutindo o segundo ponto e o subtópico do segundo ponto fala a respeito da mordomia da alma. A definição diz o seguinte: a Bíblia declara que a alma do homem, assim como o espírito e o corpo, deve ser conservada irrepreensível para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Essa é a essência da mordomia da alma. Cada crente deve mantê-la íntegra e irrepreensível. Alguns aspectos, porém, devem ser considerados na mordomia da alma.
esse texto de 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 23, ele é amplo, ele é extensivo. E nesse mesmo texto, nesse mesmo versículo, Paulo diz qual é a intenção, qual é o propósito de nós cuidarmos não apenas do nosso corpo, mas cuidarmos da nossa alma e do nosso espírito. No fim de tudo, o propósito final é para que todo o nosso ser esteja irrepreensível para a volta de nosso Senhor Jesus Cristo, para que nós possamos estar esperando o Senhor em plenitude de espírito, alma e corpo. E dando prosseguimento aqui, que fala a respeito desse segundo tópico, vai falar no subtópico 2 e o ponto 1 sobre a necessidade da alma. Quais são as necessidades que essa área emocional tem? A principal, que diz o seguinte: essa necessidade inclui a emoção e pode ser satisfeita no relacionamento com Deus. A alma precisa de refrigério espiritual e de presença divina. No Salmo 42, o salmista expressa sinceramente a necessidade da sua alma. E olha como é que ele fala: como o cervo brama pelas correntes das águas, assim suspira minha alma por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quanta necessidade tem a alma por Deus. A Bíblia revela que o Espírito Santo preenche essa necessidade e produz em nós o fruto do Espírito, como está descrito lá em Gálatas, capítulo 5, verso 22 a 24. Então percebam, rotineiro a gente ouvir muitas pessoas dizerem que sua vida já não faz mais sentido, que não tem um propósito de vida, ou seja, as pessoas investem muito na área material, mas por algum problema, por algum motivo, essas pessoas ainda se sentem vazias. E a gente costuma muito falar que o seu vazio é do tamanho de Deus. Então, a principal necessidade da alma é da sua fonte. E qual é a fonte da alma? É Deus. Nós viemos de Deus. Então, enquanto não ansiarmos pela presença do Senhor, enquanto não tivermos sede, enquanto não tivermos fome pelo Deus vivo, nós vamos continuar dessa forma. Nós vamos continuar com a vida sem objetivos, com a vida sem sentido. Muitos dizem: eu não sei de onde vim, quem eu sou, para onde vou, mas nós bem sabemos de onde viemos, de quem somos e para onde vamos. Então, que você possa entender isso, que a nossa principal necessidade é do Senhor. Mas uma outra parte que ainda fala no subtópico 2 e no ponto 2, diz o seguinte: a santificação da alma. É uma necessidade da alma o viver santo, sem a qual ninguém pode ver a Deus. O ser humano é salvo pela graça de Deus e isso é dom divino. Então não é uma opção. Não, eu vou optar ser santo. Não é uma opção, é uma necessidade. Como a gente falou ao início, pelo fato de Deus ter nos feito de modo tricotômico, em espírito, alma e corpo, a palavra de Deus nos ensina a viver em cada área que constitui o ser humano. E quando nós não vivemos dessa forma, então tudo tende a dar errado. Então não é uma opção eu ser santo, não é uma opção você ser santo, é uma necessidade. Primeiro, a alma tem necessidade de Deus. Segundo, a alma tem necessidade de santificação, tem necessidade de se parecer com Deus, tem necessidade de depender de Deus. Ainda diz o seguinte: mas ele precisa também arrepender-se de seus pecados, confessar a Cristo como seu Senhor e santificar-se integralmente em Deus, conforme o apóstolo Paulo ensina lá em 1 Tessalonicenses 22 e 23, que é o nosso textuário, que ele diz: abstendo-vos de toda aparência do mal, e o mesmo Deus de paz os santifique em tudo, em todo o vosso espírito, alma e corpo, sejam plenamente conservados e irrepreensíveis para a volta de nosso Senhor Jesus Cristo. Então veja só a necessidade tremenda que nós, seres humanos, temos, tanto em espírito, alma e corpo. Mas há aí um terceiro subponto, ainda do subtópico 2, que fala a respeito sobre a santificação dos pensamentos. Professor Tony, como a gente definiria essa questão da santificação dos pensamentos da alma? Muito bem, professor Diógenes. Lembrando que a santificação, ela é um processo. Quando
quando nós aceitamos a Cristo como o Senhor e o Salvador da nossa vida, nós nos tornamos instantaneamente santos. Santos porque a palavra santo quer dizer separado. Nós fomos separados por Deus, separados do mundo e para pertencer à igreja. Então, quando qualquer pessoa aceita Cristo como o Senhor e Salvador da sua vida, torna santo. Agora, a santificação, ela é um processo. É um processo que tem uma parceria entre o crente e Deus. O crente e Deus. Como foi lido aqui, 1 Tessalonicenses 5, 22, 23, diz assim: abstendo-vos de toda aparência do mal. Quem deve se abster? A palavra abster quer dizer renunciar, se afastar. Quem deve se abster? Eu, você. Um crente em Jesus deve se abster. Então, eu que devo tomar essa decisão de se separar. Aí, na continuidade do versículo, Paulo diz: e o mesmo Deus de paz vos santifique. Então, é uma parceria entre eu e Deus, entre você e Deus. Você toma a decisão de se abster e Deus santifica. Aí vem a obra espiritual, a obra redentora, a obra da graça de Deus sobre as nossas vidas. E a alma e o espírito são santificados nessa parceria entre o homem e Deus. Entre o homem e Deus. E a santificação, ela tem que ser completa. Ainda em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 22 e 23, quando ele fala: e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo. Não é uma parte, não é a metade, não é só 80%, não, é tudo. Tudo deve ser santificado. E ele fala: e todo espírito, alma e corpo sejam plenamente o quê? Conservados. Conservados. Essa atitude de conservar é nossa. É nós que devemos ter a ação de conservar a santificação que Deus nos dá. Sejam conservados irrepreensíveis. Aí, para onde? Para quê? Para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. A santificação, ela tem um objetivo. O objetivo é que nós estejamos prontos, preparados para a chegada, a vinda do Senhor, para o arrebatamento. Esse é o objetivo da santificação. É claro, podemos colocar aqui, glorificar a Deus, testemunhar o Evangelho diante da sociedade, mas o foco aqui de Paulo em 1 Tessalonicenses é para que estejamos preparados para o arrebatamento, para a vida do Senhor. A santificação dos pensamentos. Então, a alma, como já vimos antes, é a sede das emoções, a alma, dos sentimentos, dos pensamentos. Tem muitos momentos na Bíblia que você vê alma é a mesma coisa que pensamentos, alma. E a santificação dos pensamentos ela é essencial. Jesus ele fala em Mateus 15, 19 que do coração procedem os maus pensamentos. Aí vem a lista: mortes, adultérios, furtos. Do coração procedem os maus pensamentos. Então não podemos pensar só no que não fazer. Para santificar o pensamento, a gente não pode pensar o que eu não posso fazer como crente. Não. Devemos também pensar o que fazer. A santificação está em não fazer e o que fazer. Então, toda ação ou reação humana procede do pensamento, que é um sentimento, que é uma emoção, que é uma área da alma. Então, eu e você, como mordomos, como cristãos, devemos administrar. Mordomia é isso, é administrar. Administrar nossa alma, administrar os nossos pensamentos de uma forma tal que possamos alcançar uma maturidade espiritual e quando o Senhor Jesus voltar, possamos estar preparados para recebê-lo
nas nuvens naquele grande dia. Queridos, estamos encerrando mais um bloco, mas daqui a pouco voltaremos com um debate sobre a mordomia da alma e do espírito. Não saia daí, porque daqui a pouco voltaremos. Muito bem, queridos telespectadores e internautas que acompanham o programa EBD em Debate, estamos de volta com o nosso último bloco. Nessa oportunidade, nós estaremos vendo agora o ponto 3 da nossa lição, que fala a respeito sobre a mordomia do Espírito. O subtópico 1 fala sobre andando em Espírito. Na mordomia do Espírito, o crente deve procurar andar em Espírito, ou seja, na submissão do Espírito Santo. Diz o texto bíblico: digo, porém, andar em Espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne, como Paulo diz lá em Gálatas, capítulo 4 e verso 16. A gente vê que é algo muito claro, como a gente já falou, de modo muito abrangente nessa aula de hoje, devido às pessoas investirem muito apenas na área física, as suas áreas emocionais elas ficam debilitadas, também as suas áreas espirituais. A verdade é que quando nós investimos mais em uma área da nossa vida, em detrimento das outras, nós acabamos pagando um preço muito caro. Por exemplo, nós vemos pessoas que cotidianamente investem muito na sua vida física. Por exemplo, a gente percebe que as academias hoje estão lotadas de pessoas, mas são pessoas que acabam tendo êxito, vamos dizer assim, físico, mas muitas daquelas pessoas estão abaladas emocionalmente, estão abaladas espiritualmente. Muitas dessas pessoas, outras investem muito na área do espírito, né, e acabam sendo espiritualmente extravagante, né, parte para os extremismos, vê pecado em tudo, tudo é Deus, tudo é o diabo, em detrimento das outras áreas. Muitas dessas pessoas também sofrem de problemas emocionais. Então a palavra de Deus não diz que nós devemos investir mais em um e menos no outro. Não, nós somos compostos em espírito, alma e corpo. Inclusive a palavra de Deus vai ser muito clara quando Paulo, por exemplo, escreve em 2 Coríntios, capítulo 6, e verso 19, ele diz: olha, o vosso corpo é o templo e a morada do Espírito Santo. Então você tem que cuidar dele. Ele vai dizer em 1 Coríntios capítulo 3, verso 6, que aqueles que destroem o templo de Deus, aqueles que destroem o seu corpo, o Senhor os destruirá. Ou seja, é uma sentença muito pesada. E muita gente pensa assim, mas eu não bebo, eu não me drogo, não me prostituo. Mas destruir o corpo está muito além disso. Por exemplo, tem pessoas que fazem, por exemplo, jejuns excessivos, acabam parando nos hospitais. E quando a gente questiona, a pessoa diz, não, a palavra de Deus me ensina que eu devo crucificar a minha carne, que eu devo vencer minha carne. Exatamente. A palavra de Deus fala sobre carne, não sobre corpo. Há uma diferença muito grande a respeito disso. O termo grego para carne é sarx, ou seja, natureza pecaminosa, o nosso Adão, o homem caído, o homem pecador, carne, desejos carnais, sarx, corpo, o termo grego é soma. Então, o nosso corpo tem que ser preservado também irrepreensível. Então, não só aquelas pessoas que fazem utilização de drogas lícitas ou ilícitas, mas aquelas pessoas que, por exemplo, relaxam, vivem uma vida sedentária, uma vida mórbida, e o corpo acaba pagando também. O templo do Espírito acaba pagando com isso também. Mas quando nós nos dedicamos a andar em Espírito, então todo o nosso espírito, alma e corpo será colocado à disposição do Espírito Santo. Nós passaremos a ser guiados pelo Espírito Santo, como o apóstolo Paulo bem falou aqui em Gálatas, capítulo 4 e verso 16. Ainda continuando aqui no subtópico 1 do ponto 3, diz assim, andar em Espírito é viver em obediência à direção do Espírito Santo, em todas as áreas da vida. Há uma luta interior entre a carne e o Espírito, mais uma vez,
guiados pelo Espírito Santo, não estamos sob a servidão da carne. Portanto, se vivermos no Espírito, andamos também no Espírito. Como o apóstolo Paulo fala em Gálatas 4,17 e em Romanos 7,22, a respeito dessa guerra da carne, não do corpo. Entenda isso, da carne contra o espírito, ou seja, dos meus desejos pecaminosos, da natureza pecaminosa que está em mim. Há uma guerra, mas quando eu me dedico a deixar ser orientado, a deixar ser guiado pelo Espírito Santo, então não apenas o meu espírito, mas também a minha alma e o meu corpo serão dispostos à ação do Espírito Santo na minha vida. Professor Tony, nós temos aqui o subtópico 2, que fala a respeito sobre frutificando no Espírito. É mais uma diretriz, mais uma reflexão que fala a respeito sobre a mordomia do Espírito. Como o senhor definiria essa questão do frutificando no Espírito? Muito bem, professor Diógenes. Estamos falando sobre a mordomia do Espírito, e o Espírito ele deve ser desenvolvido, o Espírito cristão, desenvolvido em obras. Também, nós devemos andar em espírito, o nosso espírito deve estar em comunhão com o Espírito Santo, em submissão ao Espírito Santo, e essa submissão, ela deve resultar em obras, Aí, mas você pode dizer assim, mas teologicamente nós não precisamos de obras para ser salvo. É verdade, você tem toda a razão. Mas quem é salvo pratica obras. Não é obras, é boas obras. Quem é salvo pratica boas obras. Quando você lê Efésios capítulo 2, versículo 9 e 10, assim. Versículo 8, do 8, 9 e 10. Pela graça sois salvos. Amém. Por meio da fé, isso não vem de vós, é dom de Deus. Pela graça sois salvos, por meio da fé, isso não vem de vós, é dom de Deus. No versículo 9, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Glória a Deus por isso. Ao versículo 10 ele diz assim, porque somos feitura sua, nós somos obra de Deus. Nós somos salvos não por nossa causa, mas por causa da graça de Deus. Nós somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras. Nós somos salvos pela graça, mas a partir do momento que nós somos salvos pela graça, somos convocados por Deus a praticar boas obras. Então, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Olha aí. A mordomia do Espírito é também a obra frutificadora. Tem que frutificar, tem que praticar boas obras. Um crente ele não pode ser inerte, ele não pode estar parado. Não, ele tem que praticar, ele tem que querer, tem que desejar praticar boas obras, mas segundo o Espírito Santo, segundo a palavra de Deus. Jesus Cristo, ele diz lá em Mateus capítulo 7, versículo 17, 18 e 19, ele fala da árvore boa e da árvore má. A árvore boa, ele diz, Mateus 7, 17, assim, toda árvore boa produz bons frutos. Jesus aqui não fala só de frutos, ele fala de bons frutos. E toda árvore má produz frutos maus. Então, quando nós administramos nosso espírito, nós somos árvore boa e não árvore má. No versículo 18, não pode a árvore boa dar maus frutos. Não pode. E nem a árvore má dar frutos bons. Porque a árvore boa, ela é templo e morada do Espírito Santo. Nós somos templo e morada do Espírito Santo. Então, é inadmissível que nós venhamos a dar maus frutos.
porque aquele que nasceu de novo produz boas obras. Então, uma coisa anda com a outra, está ligada à outra, quando nós administramos o nosso espírito. E o versículo 19, ele diz, Jesus Cristo falando, toda árvore que não dá bom fruto, corta-se e lança-se no fogo. Portanto, pelos seus frutos, o versículo 20, portanto, pelos seus frutos o conhecereis. Aí, para nós concluirmos, lá em Gálatas capítulo 5, versículo 22, você pode encontrar esse versículo na sua leitura bíblica em classe, diz que o fruto do Espírito é, olha aí, está no singular, o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Aí o versículo 25 diz, Gálatas 5, 25, se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Então, amado telespectador, estamos encerrando mais um programa EBD em Debate, onde estudamos aqui a lição número 6. O nosso desejo é que esse programa lhe abençoe grandemente, você que é professor, você que é aluno da Escola Bíblica Dominical. E é claro que o debate, a aula continua lá na sua congregação, na escola bíblica, não falte a sua escola bíblica e que você leve essas lições preciosas para seu aluno, você que é professor. Quero agradecer ao professor Diógenes, muito obrigado, professor Diógenes, e que Deus continue abençoando a sua vida e que você esteja mais vezes aqui nos programas. É sempre um prazer, professor Antônio, poder contribuir com a obra do Senhor. Como eu sempre digo em alguns programas da nossa rádio, é um prazer contribuir com meus 5 pães e 2 peixinhos. Amém. A paz do Senhor, até o próximo programa. Amém. Paz do Senhor, querido. Até a próxima.